E aí pessoal, Dragão na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo aí de Master Duel. E dessa vez eu vou no guia aqui, não tô mostrando a tela do jogo, né? Na verdade tá a tela do jogo, mas eu vou colocar umas gameplays de fundo. Hoje eu vou falar de 5 dicas para você ir bem no PVP, você que está subindo na rank, de tudo. Eu separei aqui 5 dicas iniciantes para você. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá então galera. Vamos lá então galera, eu vou deixar no fundo aí como eu falei na introdução, que eu vou deixar um fundo de gameplays jogando com a Dragon Maids, que eu tô jogando aqui no guia, e com o Sword Soul também, então vai ter umas partidas de Sword Soul. Se você perdeu a decklist que eu fiz do Sword Soul, né, que foi semana passada que eu coloquei a decklist, né, então você vai saber mais ou menos a gameplay que tá aí, os combinhos que tava fazendo. Aí o deck tava bem mais rústico, tava faltando o Draco Fureci, tava faltando algumas coisinhas. Então, bora para a primeira dica. A primeira dica é: conheça o limite do seu deck. Como assim, Dragon? Conhecer o limite do meu deck? Não entendi. Exemplo, vamos colocar o Sword Soul como nossa cobaia para essa lista, tá bom? Então, o Sword Soul, como vocês viram na decklist, como tá no guia, o Sword Soul ele tem algumas linhas que você pode chegar. Qual o limite do deck? O limite do deck você tem que passar sempre com algum negate, caso você não tome o C-Max, né? Tirando o C-Max, qual o limite que o deck pode chegar? Então, essa é a primeira pergunta. Então, a pergunta é: qual o limite do deck Sword Soul? A gente tem que passar ou com o Grã-Mestre, né? No mínimo o Grã-Mestre tem que estar no campo. E assim, o mínimo do mínimos também o Abarone. O Grã-Mestre e o Abarone são dois monstros que no mínimo você tem que ter eles para ter passado ali no seu turno. Já no segundo turno você pode ter passado com o Draco Enfurecido, com o Soberano, você pode ter passado com o Final Sigma, você pode ter passado com o Soberano Sinistro, né? Então depende muito do segundo turno. Segundo turno a gente tem várias engines, então eu sei qual é o limite dele. Então, exemplo, se você for encarar um Pearl, tá? O Pearl de segundo turno. Qual carta você vai ter que usar para tirar o Pearl? O Noir. O Noir, ele é um monstro que não pode tomar alvo e não pode ser destruído por efeitos. Então você tem que achar algum jeito de tirar ele ali, né? E aí o problema é você forçar isso. Então você tem que forçar ele sem gastar a sua engine principal. Eu sempre falo isso, nunca gastar a sua engine principal. Então, eu vou ter que tirar o Noir. Tá, mas eu tenho que tirar o Noir e eu tenho que forçar ele de algum jeito. Tá, então o único jeito de tirar ele é colocando o Basha, que é o que dá bounce, né? Mas o Basha, ele dá alvo nas cartas, e o Noir não pode ser afetado com cartas que dá alvo nele, ou cartas no campo que dá destruição nele, é inafetado. Então você sempre vai forçando. Você vai colocar o Grã-Mestre, vai forçar uma cartinha, vai sempre forçando para ele usar o efeito do Noir, né? E se você tiver um book, alguma coisa assim, ou um Caju que rode também, então depende muito dos decks que você vai enfrentar. Você tem que saber o limite do seu deck, qual o limite que o seu deck chega e onde você consegue passar ou não. Você consegue grindar em cima daquele deck? Você consegue passar pelo campo que aquele deck fez? Qual a estratégia que eu posso fazer para passar? Então, a primeira dica, que é uma dica muito importante, é saber o limite do seu deck, saber o teto dele, até onde eu posso fazer, até onde eu consigo passar e até onde eu consigo lutar contra aquele deck. Então é sempre importante você saber isso, né? A segunda dica é conhecer a fraqueza do seu deck. É sempre importante a gente saber as cartas que ferem o nosso deck de um jeito que a gente não jogue. Então, usando o Sword Soul de novo, eu coloco o Mui. Quais são as cartas que param o Mui? É a Ashe, é a Impermanence, a gente pode colocar a Veler, a Ogre. Então a gente tem N cartas que podem parar. Se a Mui já caiu no cemitério e você está fazendo a invocação do segundo turno, você pode tomar Macalid também, né? Então, esses são os pontos. Então, quais as cartas que eu posso ver? Então, a gente vai colocar sempre o Mui. Se a gente não tiver um follow-up na mão, a gente vai colocar o Mui e pode sim tomar uma entortada. A Mui tomando alguma interação e você não tendo carta na sua mão, é você passar e rezar, certo? Mas sempre você vai ter alguma interação, né? Como sempre nas gameplays eu mostro. A gente entra com o TI, faz o link pra gente ter uma interação ali. Caso aconteça qualquer coisa com o Mui, naquele ponto, a gente tem que ter um follow-up
pra gente conseguir jogar e tudo ali em volta daquela carta. Então a gente sempre vai jogar contra aquela carta. Então a gente sabe que o Sword Soul ele é frágil contra Impermanence, contra Ash, a gente tem o Nibiru também, que no primeiro turno é bem sensível com ele. A gente tem um coletor de tokens, que é uma carta extremamente poderosa contra o Sword Soul, só que a gente vai ver isso raramente no PVP. A gente tem a Khaled, que também é perigosa contra ele, a Ogre, a Veiler. A gente tem também a carta a Evelyn, dependendo do seu matchup, a Evelyn não é tão perigosa, porque mesmo se você bana cartas do campo, você depois consegue voltar com o nosso TI que volta lá, né? O Azura, acho que é Azura o nome do TI, que se você bane ele volta uma carta, não tem tanta complicação assim. E ainda mais que o Soberano, ele trabalha com o banimento, ele fica mais poderoso com o banimento. Então dependendo do seu matchup, a Evelyn não te machuca tanto. Então a gente sempre tem que saber quais são as fraquezas do nosso deck. Ah, Dragon, a Ashe, a Impermanence é a fraqueza de todos os decks. Não, nem todos os decks têm essa fraqueza. Ah, vamos colocar o Pearl. Se você dá uma Ashe no Pearl, acabou ali o Pearl? Muito raramente não. Porque o Pearl vai dar outra carta, vai dar outro normal, outro especial summon, vai jogar uma carta. Agora se você fala assim, ah, Dragon, o C-Max é a carta que pode te prejudicar em todos os jogos. Isso sim. Se você não tiver um Krauzout, uma Khaled, ou qualquer outro, ou um Gama, ou qualquer outra carta que pare o C-Max ser ativado, aí é um problema bem complicado, né? Mas tirando isso, as cartas staples mais normais que a gente tem assim, essas cartas atrapalham muito o Sword Soul, porque o Sword Soul ele tem umas duas linhas de começo, né? Se você tem os TI, aí fica bem mais fácil na sua mão. Começa com TI, faz link, aí passa, bane, aí você pode colocar o Mui. Ah, o Mui não passou, passa um link, outro link, faça a Xamã. O Mui cai no cemitério, saca uma carta e você consegue. Aí se você tiver o Loguan ainda na sua mão, aí você joga uma carta pro Loguan, a Loguan cai. Aí você consegue fazer um 5-10, um Soberano Sinistro. Você consegue fazer também até o final Sigma, você consegue fazer a Barone. Então depende muito do seu matchup, mas essas são as fraquezas. Então a gente sempre tem que rodar em volta das fraquezas do nosso deck, né? Então sempre é importante a gente saber disso, sempre saber que essas cartas elas são complicadas contra o Sword Soul. Então dependendo da sua mão, você vai ter que rezar para não tomar isso. Exemplo mais claro que a gente tem no TCG, o Branded, ele sofre muito com a Ashe, porque ele tá 1 no TCG e também tá 1 no Master Duel, então dói demais. E lembrando, quando a gente dá a Branded Fusion, que é a pessoa da Ashe, o efeito da Branded Fusion, a restrição da Branded Fusion, ela fica válida. Para quem não sabe, a Branded Fusion tem a seguinte requisição, entre aspas: quando você usa ela, você não pode invocar nenhum monstro se não seja fusão. Daí complica, você consegue também fazer link, mas raramente alguém usa algum link no Branded, já. Então Sword Soul, essa você tem que analisar o seu deck e falar quais são as cartas que quebram minha perna, como eu posso cauterizar elas, né? Então é sempre bom a gente saber e saber qual a fraqueza do nosso deck, como lutar contra elas. Então analisa seu deck. Você vai sentir isso jogando no PVP mesmo, né? Quais cartas te incomodam mais, qual carta você vai ter que fazer, mas sempre saber como contornar ela, porque se você for, a gente vai falar de staples ainda, se você for abranger todas as staples que tem no jogo, aí você vai ficar louco, você não vai conseguir jogar com nenhum deck. Então sempre a gente fazendo uma peneirinha, quais são as cartas que eu consigo passar e quais as cartas que eu tenho que ter um counter contra elas. Tipo o C-Max, eu tenho que ter uma Khaled no deck, eu tenho que ter um Krauzout no deck para passar pela Khaled. Conheça as staples do momento. Essa terceira dica complementa com a dica anterior, né? Todas as dicas se complementam. É conhecer as staples que tá no momento. Exemplo, hoje a gente staples ou qualquer carta que a gente está sendo usado muito hoje. Atualmente a gente está usando muito Caju. A gente falou do Pearl, no rank mais alto. O Sword Soul costuma usar uns 2 cajus, no mínimo assim, o máximo 2 cajuzinhos. Então não é raro, até mesmo no guia não vai ser espantoso quando passar um pouco de rank
é eu usar Caju, porque o Pearl é muito mais fácil ficar com Caju. Isso aí é longe de dúvida. Vai chegar o Kashira também. Esse vídeo está sendo lançado. O Kashira não ainda foi lançado. Esse vídeo vai ser lançado na segunda. E o Kashira vai ser lançado na terça, se não me engano. E eu tô gravando ele bem antes disso também. Então, o Caju é uma coisa que a gente está vendo muito no momento. Vai aumentar muito. O Livro da Lua, que é o Book. O Moon Book também é a carta que também está no momento. Que toma, todas as cartas tomam isso. O Sword Soul. O Grandmaster toma isso. A Barone toma isso. Só que a Barone pode negar o Book e aí fica meio estranho, né? A Barone, né? Mas o Soberano pode tomar. Só os links que não tomam, mas não tem tanto link poderoso, né? Só se você usar o link nível 3 dos TI. Então a gente já tá filtrando. A gente tem muito Caju nessa season. Nibiru, a gente também tem bastante Nibiru. A Ogre tá aparecendo bastante. A Belly tá aparecendo bastante também. Então são staples que aparecem. Lógico que a gente tem as staples padrão, que é a Khalid, Semax, Ashe, o TTT, que é o Tactic. São as 4 cartas que eu me lembro que são sempre padrãozão. Sempre vai ter, passa season, volta season. E essas cartas sempre estão nos decks, sempre estão em alguma coisa, né? Então, nada que complica. Então, a gente não precisa se preocupar com cartas como o coletor de tokens. Porque o coletor de tokens, para quem não lembra, ele foi muito famoso quando o Sword Soul era top tier, né? Sword Soul, Brave Token, né? Essas cartas eram muito poderosas na época. O coletor, você via em todos os decks o coletor de token. Então, analisando a season, a gente está entrando numa season agora que o Caju e o Nibiru vão ser muito grandes. Vão ser muito grandes. Todos os decks que querem ser minimamente competitivos tem que ter um Caju. Tirando cartas que conseguem tributar outras por causa disso, porque o tributo não é um efeito, né? É um requisito. Então, tipo, Noir. Vamos colocar o Noir como nosso exemplo. O Noir, quando ele está com mais de 5 matérias, né? Ele é inafetado por qualquer efeito de cartas, né? Mas, exemplo, se eu usar uma Super Poly. Ativei a Super Poly. Eu não consigo usar o Noir como matéria? Não, eu consigo, porque eu vou usar ele como matéria. Né? Eu não tô ativando o efeito de negação dele, eu não tô usando uma gota, eu não tô usando uma impermanence dele. Até mesmo tem impermanence, eu tenho uma dúvida, acho que vocês podem tirar, que eu nunca fiz esse teste. Se a impermanence for setada no lado do Noir e eu virar a impermanence e dar um efeito em outro moço sem ser o Noir, logicamente, a coluna que tá, o Noir ele ainda fica inafetado? É uma dúvida que eu tenho, que eu nunca testei também. Nunca testei e nunca tomei também. Então não sei. Sinceramente. Eu não sei disso. Mas, voltando para as staples, né? A gente sempre tem que analisar. Pode ser que quando o Kashira chega, tem muitas pessoas que estão falando que o Kashira não vai ser tier alto, né? Até mesmo eu tô esperando isso, porque eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou fazer um vídeo de decks que são bons pro PVP. E eu tô esperando o Kashira chegar, eu testar o Kashira, ver como ele vai ter uma performance do Kashira, pra gente ver se ele vai entrar nessa tier list, em qual posição ele vai estar nessa tier list, que eu vou passar pra vocês também. Então, sempre analisem, veja as partidas dos PVP de outras pessoas, e também analisa tudo que você está sofrendo no PVP. A quarta dica é personalizar seu deck a partir do seu elo. Dragon, como assim? Não entendi o que você falou. Exemplo, vamos simplificar. Eu gosto sempre de simplificar as coisas. Do elo Recruta até o elo Silver, a gente tem a gente não vai pegar tantos meta. Exemplo, a gente não vai pegar Tiaramentes, raramente vai pegar Tiaramentes, Pearl, Labyrinth. Não vai pegar, só vai pegar Dragon Link, porque Dragon Link é o mais forte, então as pessoas vão montando Dragon Link, mas nada. Nossa, então sempre manejar. Eu preciso usar Caju nesse daqui? Não. Você vai sempre analisar os matchups que você vai pegar. Exemplo, você vai pegar muito Mago Negro. Então, cara, vou voltar com o Mago Negro. O Mago Negro é perigoso o quê? As magias e armadilhas dele são perigosas. Tem decks de Mago Negro que estão TK. São decks de Mago Negro que usam Skill Drain, né? Então, quais cartas que eu posso manejar isso?
No rank Silver a gente vai pegar muito Sword Soul, muito Mexamático. O Mexamático, né? O Mech, ele pode. O que eu posso fazer contra ele? Usar um DT Corvo, que é uma SR, não é uma UR, então dá pra usar. Uma Khaled, né? Então, dependendo do elo que você tá, você vai manejando as staples, né? Existem staples fixas, né? Que é o Cemax e a Ashe, e a Khaled. E existem as staples que a gente tá usando, manejando. Eu tô pegando muito deck de trap. Vou colocar um Explanador da Arpia, vou colocar uma Tempestade de Relâmpago. Nossa, cara, tô pegando muito Mexamático. 2 TTT Corvo. Coloca uma outra carta que a gente consiga pegar. Um monstro, uma negação de armadilha, um hatch reboot, porque aí ele vai conseguir puxar um monstro. Então, sempre manejando a partir do elo que você tá, porque cada elo tem o seu meta. É estranho falar isso, né? Mas cada elo tem o seu matchup, tem o seu meta. O meta do Silver é diferente do meta do Ouro e Platina, que são os dois ali. Pra quem não entende, do Recruta até o Silver, a gente tem um meta bem fraco, são decks que estão incompletos, a grande maioria. Se você vai achar bots, você vai achar pessoas que estão caindo de rank, né? Porque eu fazia muito isso, né? Que você chega no rank e você vai caindo. Até que a Konami cortou isso aí, que cortou as nossas perninhas. A gente não consegue cair mais, né? Então, você vai achar pessoas que estão caindo. Você vai pegar Numeron. Você vai pegar Dark Lord. Vai pegar Déspias com Dark Lord, né? Então você vai pegar uns decks bem diferentes, né, ali, né? Nesse matchup. Pode pegar até aquele... Nossa, esqueci o nome do deck. É o deck de armadilhas. Nossa, esqueci. Desculpa, galera. Esqueci o nome do deck. Que é a Dinomorph. Lembrei. Dinomorph também. Você vai pegar bastante Dinomorph nesses ranked, né? Agora, do Ouro e o Platina, a gente tem uma fase de transição. Então a gente vai sempre pegar alguns decks ali. A gente pode pegar um Labyrinth meio torto, um Dragon Link um pouquinho melhor. A gente vai tomar mais staples, mais countries. A gente vai ter que saber mais fazer, grindar mais em cima do oponente. Então, nessa parte do Ouro e o Platina são a parte de transição. Já o Diamante e o Mestre são as partes pesadas, são as partes de rank up. Então, decks que não conseguem chegar nesses ranks. Exemplo, a gente deu o exemplo do Mago Negro. Dependendo da variante do seu Mago Negro, você até chega no Diamante. Só que na sofrência no máximo. Porque no Platina você já vai pegar um pouco de dificuldade. No Diamante e o Mestre, você vai pegar Hunnic Naturia, Labyrinth, vai pegar Dragon Link, você vai pegar Kashira, mesmo capado, vai pegar Pearl, vai pegar Rika, você vai pegar Sword Soul, vamos ver, Branded, uns tiaras meus tortos aí, que você também vai pegar. Então, cara, você vai pegar muito deck que é poderoso, que é uma porrada. Vai ter duelos, você vai pegar alguém com algum deck torto? Vai pegar, lógico, em todos os ranks tem isso. Só que vai ser bem mais difícil. Você vai pegar umas pessoas que você vai falar assim, pô, o jogo tá contra mim. Cara, eu venho com a minha mão horrível e o cara vem com a mão perfeita. Ou eu venho com a mão boa e o cara tem tudo pra parar na minha mão e tem uma volta muito poderosa. Então a gente vai ter muito isso, né? Passando esses ranks. Até que esses ranks são os ranks mais estressantes. Eu indico, assim, se você tá jogando por diversão, é uma dica minha, tá? Você não precisa seguir, é só dica. Vá até o Diamante, cara. Não grinda até o Mestre. Só se eu penso assim, grinda até o Mestre só pra você sentir como é a pressão do Mestre, né? Ou pra você querer o título, eu consegui Mestre 1, né? Mas se você quer só brincar, só se divertir, cara, Diamantinho tá legal. Você consegue ter uma rank ups ali, vai pegar uns deckzinhos às vezes meio diferentezinho. Agora, se você grindar até o Mestre, você tem que formar seu deck como um deck competitivo. Não tem essa. Dragon, tô subindo com o meu número aqui, tô conseguindo, mas tá. Quantas vezes você consegue ganhar?
Quantas vezes você desligou, saiu do jogo e falou, mano, não é no dia hoje, não deu, o cara tem tudo contra mim, peguei 300 pulls, os caras me massacraram. Então, a gente tem que saber como funciona cada elo, que é bem difícil isso. A gente começa no jogo, às vezes não sabendo como montar um deck, qual o melhor deck, qual é a formação do deck. Então, você que está começando atualmente no jogo, pega o vídeo de dicas, ou você vai no Meta Master Duel, vê quais são os tiers do momento, vê as opiniões de outros youtubers, e aí você vai montando o deck com o deck que você mais agrega a você. E eu sei também, galera, que é bem difícil, continuando falando de iniciante, eu sei que é bem difícil, eu falei, veja os youtubers, aí você fala, mas Dragon, eu gosto de deck de fusão, mas eu não gosto do Branded, aí eu não gosto do Shadow, aí eu entendo também. Aí eu analiso assim, essa parte de elo é uma parte muito particular, eu acho, né? A pessoa que quer só brincar, cara, não grinda, fica só no ouro. A minha dica é se você quer brincar, quer usar outros decks, fica no ouro. O ouro é o melhor elo pra você brincar, usar decks que você quer testar. O ouro é a festa de todo mundo. O ouro ali é o melhor rank pra você ficar de boa. Agora, o platina já começa a complicar. E o diamante, pior ainda, o mestre também. Então, se você quer transformar um deck competitivo, ver as tier list, ver os vídeos dos youtubers, né? Também dá preferência pro meu vídeo, por favor. Mas faça uma análise geral, né? Ou do campo, ou dos decks que você pode ver, porque se você for seguir os decks mais fortes do elo que você vai montar um deck totalmente diferente, porque você vai achar vários decks diferentes, dependendo do rank up que você tá. Então, sempre analise o elo que você tá, faça sempre um counter e sempre fica vendo qual os decks mais pega, personaliza. É chato fazer isso? É chato fazer isso, mas faz parte do jogo. Essa é a parte do jogo, tem que saber como cauterizar tudo, né? É aí que a gente vai personalizando nosso deck mais perfeito para subir nos ranks. E a última dica e a mais importante para quem tá subindo em rank up também, né, gato? Aquela pessoa que tá grindando, não é aquela pessoa que só tá no ouro, tá lá no ouro só para ficar brincando, ou não é aquela pessoa que tá no meio termo, só joga, se passar, passou. É o que? Conhecer os decks tiers. Dragon, o que seria isso? Seria os decks mais fortes do momento. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, o deck mais forte do momento é o Pearl e o Dragon Link, que são dois decks que tem um monstro inafetado por qualquer coisa, que é o Borderland e o Noir, né? Que são os dois monstros que você podem até falar aqui comigo, são os dois monstros mais irritantes. Então, sempre conhecer como funciona o Dragon Link, quais são as vozes do Dragon Link, quais são as cartas do Pearl, o que hoje tem que parar no Pearl. Então sempre saber isso, né? Essas são os dois decks mais poderosos que a gente tem atualmente e mais versáteis, porque o Dragon Link ele é extremamente versátil. Ele consegue sobreviver contra Nibiru, contra vamos colocar tirando o C-Max, tá? Nibiru, Veiler, Impermanence, Ogre, Belly, Ashe. Cara, até mesmo a Evelyn ele consegue dar uma garantiada ali. TTT. Então é um deck que ele é extremamente versátil. Ele consegue... vou dar um exemplo prático para vocês. Eu coloco o rastreador. Acho que vocês sabem qual é o dragão rastreador. Acho que eu vou colocar a imagenzinha da carta dele. Coloco o rastreador dá efeito. Pode destruir alguma carta para trazer um normal summon, né? Para trazer um especial summon. Aí o cara vai lá e dá uma Ashe, né? Negou. Aí ele vai lá, joga um bicho entra, faz um link, faz um Romulus, aí já começa outra coisa. Aí você pode fazer, você banir monstro luz, monstro trevas, aí você consegue, aí você já chegou no seu combo. Aí você tomou o Nibiru, tomou o Nibiru, meu pai amado, tomei o Nibiru.
Aí, se você ainda tiver follow-up, você consegue o Caos, Dragão do Caos, você consegue colocar o Dragão Vermelho. Então, cara, o Dragon Link ele é muito versátil, muito versátil. Até mesmo, até mesmo se você voltou, socou o Borderland, exemplo, passou pro cara, o cara vai lá, deu caju em você, e não te matou nesse turno, por causa do caju, esse cara vai sofrer na volta. Tenha certeza disso, ele vai sofrer na volta, dependendo da mão do Dragon Link, do Pearl. Então assim, o caju, ele é a solução de todos os problemas que você tem? Não, não é a solução de todos os problemas. Ele consegue grindar alguma coisa, mas se o seu deck, vamos imaginar uma matchup aqui. Você começa com sempre 5 cartas, correto? E você é a segunda, você vai ter uma sexta carta. Vamos imaginar que você na sua mão você tem um C-Max, uma Ashe, né? O C-Max, vamos tirar o C-Max. Você tem uma Impermanence, uma Ashe, uma Veiler, um Caju e um TTT. E aí você saca um monstro, dependendo do seu deck, que não dá starter nada. Ele é um monstro que ele é um extend, ele não é um starter, é um extend, é um cara que continua o combo, ele não começa, né? Então você deu Caju no Borderland, e aí? Acabou o seu jogo, você não tem mais o que fazer, porque você toma uma carta e esse cara, ele depende de outras cartas para fazer a sua jogada, entende? Então, isso tirando a mão do oponente, tipo, o oponente pode ter um C-Max, pode ter uma Ashe, pode ter uma Impermanence, porque esses decks costumam voltar com hand traps muito fortes. E principalmente o Pearl, que ele consegue sacar no máximo 6 cartas, né? Dependendo do follow-up que você ter, você consegue sacar no máximo 6 cartas no Pearl. No mínimo 3 cartas você consegue aí sacar de boa no Pearl, mas o máximo que eu já vi o pessoal fazendo é sacando 6 cartas. Então, é sempre importante a gente analisar as tier list, sempre analisar quem então são os poderosos ali. A gente sempre tem o 1, 2 e 3, então assim, a gente sempre tem o 1 e o 2 são os mais importantes, né? São os mais relevantes. Então a gente tem que ser mais esperto, não moldar o deck em volta deles, né? Lógico que essa regra é só quem não tá no Diamante e Mestre, né? Já se você é um Diamante e Mestre, você tem que moldar o seu deck conforme o tier list, não tem como, senão você vai tomar atrocidades. Ninguém gosta de tomar atrocidades, né? As pessoas gostam de dar atrocidades, mas tomar ninguém gosta. Então, sempre analisando essa parte, sempre analisando certinho o que está na tier list, o que você pode usar, o que você não pode usar, o que é efetivo, o que não é efetivo. Então a gente sempre analisar isso, a tier list. A tier list é muito importante, mas a melhor tier list é aquela que você joga. Então o Dragon Link e o Pearl são mais poderosos, mas eu não tô pegando nenhum Pearl nem um Dragon Link. Então eu vou diminuir um pouco, não tirar, diminuir um pouco as staples deles e ver qual deck tá me dando mais dificuldade, né? Pode ter o azar de fazer isso e pegar só Pearl e Dragon Link? Pode ter, né? Pode ter esse azar, mas sempre conhecer a tier list, sempre conhecer quais decks estão no momento, quais decks são modinha, a gente tem isso também. Exemplo, Kashtira vai sair agora, na mesma box, a gente tem o Kashtira, a gente tem o Garra, a gente tem um monstro ritual, a gente tem um deck de bombeiro também lá, eu acho bem legal aquele deck de bombeiro. E também tem, então, tá vendo, tem algumas cartas. Aí a gente vê a Banlist. A Banlist saiu, o Draco Slayer saiu, então a gente pode pegar algum Draco Slayer perdido. A Sombra Fofoqueira saiu, Virtual World pode aparecer em sumidinhos aí. Então a gente sempre tem que saber mais ou menos como tá ali. Não tem como a gente abraçar o mundo. Teria como abraçar o mundo? Teria se tivesse um side deck, né? Aí seria totalmente diferente. Mas como a gente não tem um side deck, a gente tem que manejar os decks que dão mais dificuldade na gente. Pessoal, essas dicas te ajudaram? Tem alguma dica que você poderia colocar aqui para alguém que é iniciante, está subindo em rank? Deixa aí nos comentários. Também eu quero saber qual rank vocês gostam de jogar, né? Fala aí, Dragon, eu gosto de jogar no competitivo, então eu sempre estou jogando no mestre. Ah, Dragon, eu sou mais relaxado, eu vou jogando, se der deu. Se eu chegar no platina, chegar no mestre, deu. Ah, Dragon, eu gosto sempre de ficar no ouro, ou no platina, ou no diamante, que eu consigo testar meus decks, consigo fazer decklist novas, consigo recursos.
Então deixa aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!